E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui no nosso curso de MySQL. Nas últimas aulas a gente viu algumas funções sobre strings, a gente fez alguns exercícios também. Se você não viu, eu acho bem legal você dar uma olhada aqui. Como que a gente fez algumas funções aqui, padrões do SQL dentro aqui do MySQL. E hoje eu quero falar sobre três funções aqui de valores numéricos. São funções bem simples, tá? Mas às vezes saber essas funções pode dar uma ajuda bem legal aqui quando a gente estiver tratando alguns dados numéricos e a gente precisa fazer algumas coisas, alguns arredondamentos. Então essas três funções aqui, apesar de serem bem simples, elas são bem úteis, tá? A gente terminou as funções de string, tá? Eu acho que a gente chegou a falar sobre as principais funções. Agora, sobre valores numéricos, tirando conta, operações aritméticas, etc. Eu acredito que essas sejam as três principais funções que a gente vai utilizar, tá? E vamos lá. Bom, eu vou continuar utilizando aqui esse mesmo banco de dados que a gente está utilizando aqui, que é o Sakla, tá? Aqui eu dei um use Sakla só para a gente selecionar que a gente está utilizando ele, tá? Aqui eu vou selecionar todos os dados com asterisco, tá? Da tabela payment, pra gente dar uma olhada. O que ele retorna aqui pra gente, tá? A gente vê que a gente tem aqui o payment ID, customer ID, staff ID, rental ID e o amount aqui. Então provavelmente aqui a gente tem, deixa eu ver se a gente tem mais de um customer ID. Tem. Então essa coluna aqui a gente tem os pagamentos do cliente, né? Então aqui a gente tem o customer ID, então aqui a gente sabe que esse um aqui é um cliente, dois outro cliente, e aqui a gente tem a quantidade de pagamentos. Provavelmente aqui, como é uma tabela aqui, eu acredito que essa tabela seja meio que de uma locadora, alguma coisa do tipo, que a gente tem aqui sobre filmes, atores, etc, e dados sobre o cliente. Acredito que aqui pode ser, eu acho que é uma intuição minha, tá? O cliente foi lá, ele alugou um filme e fez o pagamento ali, e aqui ele está sempre registrando esses pagamentos, tá? Então aqui a gente tem que o pagamento número 1 do cliente número 1, aqui foi provavelmente do filme 76, ele pagou 2,99, aí o 2, 0,99, tá? Então essa base eu acredito que seja aqui sobre essa parte aqui do pagamento do cliente, acredito que seja sobre filmes alugados, tá? Pode ser online ali, presencial, não sei te dizer, tá? Bom, vamos lá. Aqui, então, a gente viu que a gente tem essa amount aqui, né? Essa coluna amount. Quando a gente entra aqui no payment, a gente vê essa coluna, a gente vê que essas funções, elas só lembrando que ela funciona em valores numéricos, tá? A gente vê que aqui ele está em decimal, então são valores aqui que tem um valor inteiro e tem uma parte decimal, tá? E vamos supor que eu quisesse arredondar esse número, tá? A gente vê que aqui a gente tem um 2,99, 0,99. Vamos supor que eu quisesse colocar ele aqui, tá como duas casas decimais. E eu quisesse colocar apenas uma casa decimal. Como que a gente faria isso, tá? Então a gente daria aqui um select, ali em cima, desculpa. Esse aqui é o select amount. O que eu faria, tá? Aqui a gente tem essa funçãozinha do SQL, que é round, tá? Então o que essa função faz? Ela arredonda aqui pra gente com quantas casas decimais a gente quiser colocar, tá? O que a gente coloca aqui dentro? Eu coloquei round, abri o parênteses aqui, tá? Aqui eu vou colocar a coluna que a gente vai utilizar ali, que é o amount. Aqui vou dar um vírgula e vou colocar quantas casas decimais eu quero colocar. Se eu colocar um zero aqui e executar, a gente vê que ele vai arredondar aqui pra cima pra gente, tá? Então a gente tem esses valores aqui que ele está arredondado. Então a gente tem esses valores arredondados aqui sem zero casas decimais, tá? Se ele tivesse ali menos 50%, ele ia arredondar para baixo, tá? Então a gente tem esse valor aqui. Quando a gente coloca, a gente dá o round, né, a função, abre parênteses, coloca a coluna e a quantidade de casas decimais que a gente quer. Aqui a gente tem a coluna normal, né, que são com duas casas decimais. Aqui eu coloquei zero, então ele arredondou esse número deixando só um valor inteiro, tá? Se eu colocasse aqui quando a gente executa aqui, a gente vê que ele tá a mesma coisa, tá? Porque a gente tá só executando com uma casa decimal ali. Só que aqui, ao invés de ser um inteiro, aqui a gente tem um float, que aqui é um decimal, que ele tá 3.0. Quando a gente coloca 0 casas decimais, ele tá só 3. Se eu colocasse 2 aqui, ele traria aqui o 2.99 pra gente, tá? Então a gente consegue parametrizar aqui quantas casas decimais a gente quer utilizando o round, tá? Outra função que a gente consegue utilizar, vamos supor que eu quisesse arredondar tudo para cima, tá? Vamos supor que aqui ele está sempre vai arredondar para cima porque os valores são muito próximos ali de valores fechados, né? Mas caso eu quisesse arredondar tudo para cima, a gente tem essa função que é o sale aqui.
Se eu utilizar aqui seio, abrir e fechar parênteses, a gente vê que ele já fica aqui cinzinha, que é uma função aqui do MySQL. É a mesma coisa ali de cima, só que eu não preciso colocar as casas decimais. Eu só coloco o seio, a coluna que eu quero arredondar para cima. Quando eu executar isso daqui, a gente vê que a gente tem todas as colunas aqui arredondadas para cima, tá? Então ele transforma aquele número decimal e ele arredonda ali para cima. No round, a gente coloca quantas casas decimais a gente quer arredondar ali. No seio, ele arredonda sempre para cima. E caso eu quisesse arredondar para baixo, caso você quisesse arredondar para baixo, a gente faz a mesma coisa aqui, só que ao invés de utilizar o seio, a gente usa aqui o floor. Floor, abre parênteses, coloca como é que a gente quer arredondar para baixo. Se eu dar um from payment aqui, a gente vê que ele arredondou todos os dados que a gente tem aqui nessa coluna para baixo. Então, esses são os 3 métodos que a gente consegue arredondar números aqui. Lembrando que o round, a gente coloca ali a coluna que a gente quer alterar, vírgula, quantidade de casas decimais. O seio é sempre arredondando para cima, a gente precisa colocar só a coluna. E o floor é arredondando para baixo. Então sempre que a gente usar o floor, ele vai arredondar aquela coluna numérica com decimais para baixo, tá? Bom, eu acredito que seja isso, não tem muito para onde correr aqui, tá? Essas funções são bem simples. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Caso você tenha alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou me mandar uma mensagem no LinkedIn, meu LinkedIn tá aqui na descrição. E é isso, muito obrigado, um abraço.